Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu tenho uma informação diferenciada para você. Hoje eu vou falar sobre essa métrica que faz você ganhar muito mais dinheiro. Se você quer aprender muito mais sobre o que eu vou dizer agora e outras curiosidades, outras coisas sobre marketing digital, não esquece de se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo do YouTube, já senta o dedo no joinha, porque se você nunca ouviu falar, você fala, pô, uma coisa nova, o Ricardo tá trazendo uma coisa nova no canal, já dá o dedo no joinha e tá tudo bem, né? Se no final você não gostar, você dá um joinha para baixo, brincadeira, não dá o joinha para baixo não, é só não fazer nada. Mas o que eu tenho aqui para trazer para você? Eu estava fazendo alguns estudos recentes aí, estava navegando sobre algumas informações e eu me deparei com essa nova métrica aqui, que ela é nova aqui no canal, eu nunca tinha passado isso para vocês, ela é nova até o meu entendimento, né? Eu estou gravando esse vídeo em 2019, houve algumas pessoas falando sobre esse modelo dessa métrica que ajuda você a vender muito mais, desde 2018, que foi onde eu encontrei as primeiras coisas que rolaram, mas eu aprendi mais sobre essa métrica através de um post do Google. O que é essa métrica aqui, com um nome meio estranho, né? O CVR é Conversion Rate, né? Taxa de conversão. O M é a taxa de conversão de dispositivos móveis, então Mobile Conversion Rate. E o REL é de relativo. E por que eu estou falando dessa métrica? Métrica, né? Taxa de conversão relativa para dispositivos móveis. Muito mais fácil falar em inglês com essa sigla aqui, por isso que eu botei a sigla e não esse nome grande, né? Fábio, que parada é essa? Que coisa louca é essa e tal? Tá, beleza. A gente sabe que no mercado, cada vez mais os dispositivos móveis estão ganhando uso da população. Já no Brasil, em algum dos vídeos anteriores, eu já comentei que teve um estudo mostrando que mais de 50% das pessoas já navegam utilizando dispositivos móveis, né? Os sites estão vendo tráfegos maiores que 50%. Ou seja, a gente passou aquele ponto de inflexão, né? Que no mercado americano, se não me falha a memória, faz mais ou menos 1 ano e meio que essa inflexão já virou, né? Lá tá mais, acho que quase 60%, 60, 40, 65, 35, se não me falha a memória, de pessoas que acessam os sites, fazem compras e fazem suas atividades através do celular. Então, no Brasil, reforçando, a gente já passou desse limiar. A informação que eu tenho, o último estudo que eu tive acesso na gravação do vídeo, é de 51% das pessoas estão usando dispositivos móveis para acessar os sites. Aí você olha e você fala, cara, quando a gente fala de taxa de conversão, então vou até rabiscar aqui, ó, dispositivos móveis, né, mobile, né, ou mobile, como algumas pessoas falam, e desktop, a gente sabe que a gente chegou, a gente sabe que a gente chegou no pesadelo, que é o quê? Normalmente você abre lá o seu Google Analytics, eu uso o Google Analytics para a gente poder avaliar a taxa de conversão, né, de um site, então, por exemplo, um e-commerce, você vai encontrar talvez uma taxa de conversão, até anotei aqui para minha colinha, sei lá, alguma coisa como 1,79 de taxa de conversão, botar de taxa de conversão aqui nos dispositivos móveis e sei lá, nesse exemplo aqui específico, 4,44% de taxa de conversão, só para ficar bonitinho aqui, simular que é uma tabelinha, de mobile e desktop. Aí você vira e fala assim, Fábio, o que eu posso fazer, né? Minha taxa de desktop às vezes flutua, a taxa de dispositivos móveis às vezes flutua. Sim, normalmente a gente tem esse número aqui, né? A taxa de conversão de cada um deles, normalmente tem duas variantes para você fazer, dizer que uma taxa pode, né, dessas duas frentes aqui, pode ser influenciada. Então, são dois principais fatores que mudam esse jogo. O primeiro fator é a influência de tráfego, né? No caso desktop ou mobile, eles sofrem influência do tipo do tráfego e da intenção do usuário ou de sazonalidade. Por exemplo, eu tive, sei lá, um dia dos namorados, cara, vai aumentar minha taxa de conversão, mais pessoas vão acessar, muito mais assertivo, tem uma necessidade realmente de entrar aqui e varia para cima. Ou eu faço uma campanha de remarketing somente para usuários desktop, né? Então já é uma pessoa que visitou o site e aumenta a taxa de conversão de dispositivos móveis. Ou eu estou fazendo campanhas de fundo de funil, eu aumento a taxa de conversão porque eu estou trazendo mais pessoas que estavam ali próximos da compra, tá? Ou se eu faço campanhas de topo, o que eu faço? Eu estou diminuindo, eu estou jogando mais pessoas, então minha taxa de conversão vai diminuir. Por quê? Porque eu tenho mais pessoas e são pessoas que não estão prontas para comprar. Então eu vou demorar muito mais tempo para conseguir converter elas, a minha taxa de conversão vai baixar muito. Isso aqui normalmente também é afetado pelo tráfego orgânico. Muito do trabalho do tráfego orgânico acaba sendo no topo do funil. Eu ganho mais visita, normalmente o volume, grande volume de visitas, está em palavras de
alto volume e pouca conversão. Então, normalmente você vai ver um crescimento aqui, né, de visitantes e cai a nossa taxa de conversão por canal. Dado esse cenário, primeiro de influências, vamos basicamente colocar externas, tá? Então, tem alguma campanha de mídia que você faz, que pode ser específica para algum dos canais ou para ambos os canais, alguma sazonalidade ou momento usuário de topo, meio e fundo vai influenciar a taxa de conversão. Outros fatores, né, que podem influenciar a taxa de conversão são mais ligados à performance do site, por exemplo, usabilidade do site ou velocidade de carregamento. Tem um caso de um cliente aqui que está na casa, que depois que ele trocou a plataforma dele, né, de e-commerce, a velocidade de carregamento do site piorou muito e as taxas de conversão dele despencaram, principalmente em dispositivos móveis. Então, pode ser que afete mais um do que o outro, sim. Por quê? Porque a experiência por exemplo, no celular, o cara não tem tanta paciência para esperar carregar aquela página. Então tá demorando mais, ele deixa de comprar. E aí não é um problema da mídia, é um problema realmente da usabilidade, tá muito mais lento. Ou às vezes quando você faz um redesign, né, você vai, fiz uma nova versão responsiva do nosso site, coloco, não tá funcionando, tá difícil do usuário passar, o checkout tem mais campos, então eu posso acabar prejudicando alguns desses dois percentuais aqui, mas de formas isoladas. Então quando a gente fala dessa visão do modelo aqui que eu estou colocando, o REL MCVR, né, que é a taxa relativa de conversão para dispositivos móveis, a gente não está olhando um ou outro. Essa taxa, esse REL, ele na verdade ele é a divisão de um pelo outro. Então você vai pegar a taxa de mobile e dividir pela taxa de desktop. Esse número aqui, na minha colinha aqui, dá cerca de 40%. O que quer dizer? A minha taxa, o que eu vou acompanhar é esse número aqui de 40%. Quer dizer o quê? Quão saudável tá o meu trabalho, né, voltado para dispositivos móveis frente desktop. Então aqui hoje é 40%, né? Quando eu divido um pelo outro está dando 40%. Então eu estou trazendo aqui uma informação de que, beleza, o meu mobile ele ainda não é equiparado ao desktop, é normal esse tipo de comportamento, as pessoas, principalmente no Brasil, esse número deve dar mais baixo ainda. Nos estudos que eu encontrei lá nos Estados Unidos, eles estão recomendando que esse número fique acima de 50%, quer dizer que você tem uma comparação muito saudável, seu tráfego está mudando, né? A gente está bem, a grande jogada a gente está bem no momento onde o desktop está fazendo isso aqui e os dispositivos móveis estão fazendo isso aqui, tá? Subindo o tráfego. E o que é o grande problema da loja? Enquanto tá nesse recorte, que é o que a gente vive aqui no Brasil, você não vai ter tanto impacto em vendas, em grana, tá? Em grana. Por quê? Porque, cara, o desktop está caindo aos pouquinhos, você está sentindo cada vez menos, um pouquinho menos de grana, o mobile está aumentando, o tráfego geral do site aqui, ó, próximo da curva, é muito parecido dos dois dispositivos. Mas na hora que os usuários intensificarem ainda mais o uso de dispositivos móveis no Brasil e o desktop cair, sua taxa, que antes era 4,44, caiu para 1,79. Sua empresa vai fazer menos dinheiro, porque você não melhorou a experiência voltado para dispositivos móveis. E o indicador para você saber isso é exatamente esse indicador. Esse indicador aqui, que é o que você tem que acompanhar semanalmente, ele tem que estar cada vez mais crescendo. E não crescendo porque o desktop caiu, crescendo porque a experiência nos dispositivos móveis aumentou. O trabalho em campanhas para dispositivos móveis melhorou. Quando eu tenho uma sazonalidade, a galera entra por dispositivos móveis e aumenta. Cara, tem e-commerces que a gente entra que a taxa de conversão desktop é 6%, 5% e no dispositivos móveis está 0,60%. Ou ainda quando alguém faz um redesign da área mobile, cai de 2% para 1,1%. E aí você vai olhar e falar assim, putz, virei o site, minha empresa está fazendo menos dinheiro. Por que está fazendo menos dinheiro? Porque você deu uma experiência ruim nos dispositivos móveis. Então, por essa visão aqui que eu estou colocando para você, essa informação de acompanhar esse REL MCVR é importante e o legal é que eu estou deixando aqui embaixo para você no campo de descrição um link onde você pode gerar um relatório automático do Google Analytics, porque você consegue puxar taxa de conversão de desktop, taxa de conversão de mobile, dividir um pelo outro e acompanhar semanalmente no seu e-commerce ou no seu site, se é conversão de lead aqui também, acontece a mesma coisa, qual é o percentual que você tem. E aí você pode criar ações específicas para melhorar o desempenho de dispositivos móveis e também, se possível, melhorar a experiência de desktop. Mas aqui fica a recomendação, porque lá nos Estados Unidos eles estão falando de um crescimento. Você olhar esse número como 50%, provavelmente aqui a gente estaria falando de 2,22%.
daria certinho 50%. Então, aumentar o mobile seria uma solução. Para minha surpresa, né, quando eu achei esse modelo, que esse modelo não é meu, mais uma vez, não fui eu que criei, foi a pessoa de um determinado artigo, vou dar os créditos aí no descritivo, não lembro agora o nome da pessoa, mas um dos e-commerces que eu vi, nas últimas 2 semanas, esse número aqui despencou. Despencou não porque o mobile piorou, mas despencou porque o desktop piorou demais. A taxa de conversão desktop desabou e a gente mal para olhar esse tipo de coisa. Você está olhando lá se está gerando tráfego, você está olhando talvez a campanha direto e aí você fala, ai meu Deus, o que aconteceu? A campanha caiu, a campanha não está funcionando legal e tudo mais. Mas não, a taxa do desktop, se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória, a gente saiu de 6% para 2% nas últimas 2 semanas. Então o que tem, né? Óbvio que o cliente vai sentir no bolso, a gente vai sentir nos nossos relatórios, mas se você estiver acompanhando essa métrica, você vai ver que essa métrica subiu, deu um pico, do nada sobe, né? Você vai bater o olho aqui dentro nas 2 conversões, você vai ver que o desktop foi o que caiu. E vão ter casos onde realmente é positivo, é proposital, você fez um baita de um trabalho, tá vindo com uma melhoria, fez testes com o usuário, sei lá, você instalou o Hotjar da vida, viu como é que é a experiência do usuário no mobile, você facilitou o clique dele, facilitou o formulário, diminuiu o campo de formulário, ele saiu de 1.79 para 2.22. Você consegue mostrar que isso foi o que afetou realmente. Então, essa métrica é uma métrica que a galera nos Estados Unidos está acompanhando bastante. Eu, se fosse você, começava a acompanhar ela, mais uma vez, você pode acompanhar ela semanal, não precisa ser diário, você vai ter leves flutuações. É legal de você comparar um período de um ano, quando tiver sazonalidade, com o outro, tá? Então você vai ver a taxa de conversão de um versus o outro, vai ficar bem interessante você entender se em algum determinado momento específico, né, sei lá, Dia dos Namorados de 2018 versus Dia dos Namorados de 2019, quem que trouxe, né, qual é o seu percentual relativo, né, aqui que você trouxe em cada um dos anos e depois detalhar por qual foi a frente que foi feito um trabalho com mais qualidade, se foi em mobile, se foi em desktop e se a qualidade do tráfego dos dois tá boa ou não. Então, se você quiser vender muito mais, eu, se fosse você, começaria acompanhando essa métrica, reforçando, tem um link aqui no campo descritivo onde você pode baixar um relatório que ele vai te dar o visual, é muito legal porque ele também tem, no próprio visual ele tem o percentual que você tá e ele também mostra o tempo de carregamento e curiosamente nesse cliente específico o tempo de carregamento para desktop ele mais que dobrou. Então, a gente já tem um norte, é engraçado, você vê a linha certinha do Hell MCVR, você vê a linha dele, né, despencando, aliás, crescendo demais e o tempo de carregamento crescendo demais para desktop. Aí, disso, você pode derivar uma série de análises. O que será que aconteceu? Se foi um script a mais que foi adicionado? Se foi refeito alguma parte? Se foi perdido o sistema de cache? Enfim, tem inúmeras coisas que você pode olhar aqui em desktop, mas pelo menos a gente conseguiu pegar isso rapidamente, porque a gente está acompanhando esse tipo de métrica e foi um teste que eu fiz e a partir de agora a gente pode acompanhar uma métrica bem interessante e bem diferente. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você não conhecia essa métrica, se você acompanha outras métricas que te ajudam a tomar decisões no seu negócio, coloca aqui nos comentários. Espero realmente que você tenha gostado. Eu também vou deixar o link do artigo do Google, onde eles falam sobre essa métrica, da importância de você acompanhar essa métrica, porque não sou só eu que estou falando, não fui o gênio que inventou esse tipo de coisa, mas se vem do Google, vem da análise, né, do time de especialistas do Google para melhoria de conversão, você deveria estar prestando atenção. E reforçando aqui para você, a gente está nessa fase aqui, ó, a gente está exatamente no ponto de inflexão. A gente não está notando o quanto isso vai fazer diferença. Quem começar a acompanhar isso agora, quem começar a fazer um trabalho melhor para dispositivos móveis e para desktop também, ele vai ter mais longevidade quando a gente tiver, sei lá, 70% do tráfego só através de dispositivos móveis, a gente vai ter agradecido, né? Você vai agradecer ter vindo aqui, agradecer o pessoal do Google por estar falando sobre esse tipo de métrica, beleza? Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Se você não acompanha o canal ainda, se inscreve aqui, tem um botãozinho aqui embaixo, tem um botãozinho que aparece no final, dá um joinha se você gostou desse vídeo e a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu!